Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Então hoje nós vamos aqui, dar continuidade aos nossos estudos, focando hoje a questão das regiões, tá, brasileiras. Só que a gente não vai falar de todas elas. Vamos falar aqui prioritariamente da região norte e da região centro-oeste do nosso Brasil. Ah, mas fica faltando a gente falar da região nordeste, sudeste e sul. Essas aí a gente vai ver na próxima aulinha, tá bom? Então vamos focar aqui nas nossas duas regiões de hoje. Primeiro preciso comentar, e relembrar com vocês, porque já foi um assunto que a gente já visualizou, já mastigou bastante. Que é o que, meus amores? Que é a divisão, a regionalização aí oficial do IBGE. Precisamos lembrar que a regionalização ela pode ser feita por diversos critérios, tá? Por diversos aspectos. Então, a gente pode ter, sim, o nosso território brasileiro sendo dividido, regionalizado por outros fatores e outras características. Na regionalização aqui oficial do IBGE, se leva em conta o que, meus amores? Se leva em conta a questão aqui dos aspectos geográficos e físicos também. Então, é uma regionalização baseada no critério fisiográfico brasileiro. E aí, a partir do momento que se estuda, se analisa esses critérios, se regionaliza o país nessas 5 grandes regiões, essas 5 grandes aí regiões. Primeiro, região norte, nordeste, centro, oeste, sudeste e sul. Tá bom, meus amores? Então, são essas as 5 regiões brasileiras com base aí no IBGE. E é a partir delas que a gente vai estudar hoje. Mas preciso lembrar, a vocês que a gente tem outras regionalizações que também são muito famosas aí, que a gente já estudou, inclusive. A regionalização aí com base em Pedro Pincha, baseada em complexos aí, geoeconômicos, onde ele vai dividir aí em 3 o Brasil, tá? Baseado na questão econômica e de desenvolvimento, ligado também a essa questão da população e economia, tá? E também temos a regionalização que divide o Brasil em 4 Brasis. Essa daí a gente vai chamar da regionalização baseada na tecnologia, que foi criada aí, principalmente por Milton Santos, que também é uma forma também famosa de regionalizar o nosso espaço brasileiro. Mas o nosso foco de hoje é a do IBGE, tá bom, meus amores? Que vai regionalizar em 5, que é a mais cobrada também aí na vida histórica, e social e educacional também de vocês. Então, bora lá! Então, a gente vai começar falando da primeira região de hoje, que é essa daqui. Qual é a região que está marcada aí no mapa? Qual é a região? É para falar aí mesmo, viu? E não pode errar. Então, a região norte. Essa região norte, ela vai ser a região, mais extensa, como vocês podem observar no mapa, Então, isso é claro. Ela vai ser uma região, bastante extensa e que ela é formada aqui por 7, tá? Estados. Primeiro estado aí, o Amazonas, tá? Que vai ter por capital Manaus. O segundo estado aí que pertence o Pará, capital Belém, tá? Acre, que vai ter por capital Rio Branco. Amapá, que vai ter por capital aí, tá? O Macapá, tá, gente? Rondônia, Porto Velho, Roraima, Boa Vista, tá? As capitais. E Tocantins, que é o nosso último estado brasileiro a ser formado, criado, que vai ser Palmas, tá? Sua capital. Então, esses são os estados aqui da região norte do nosso país, que é formado aqui por os 7 estados. A gente vai começar a trabalhar agora alguns aspectos físicos dessa região. Vou começar aqui falando de clima e vegetação, tá? O clima da região norte aí é a única região, vamos colocar assim, brasileira, que é cortada pela linha do Equador. Então, se ela é cortada pela linha do Equador, ela fica muito próxima.
Ah, professora, mas o Brasil todo fica próximo à linha do Equador. Mas essa região ela fica aí, né, bem mais. Então, ela realmente ela é cortada por essa linha do Equador. Portanto, né, nada mais natural que o clima dessa região seja o clima equatorial. Professora, qual a característica desse clima aí equatorial? O que, que tem de marcante? É aquele clima que eu falo para vocês sempre, que ele é extremamente quente, mas ele é também extremamente chuvoso. É aquele clima que as temperaturas elas são elevadas, né? É muito quente, mas se chove praticamente todo dia. Então, são essas as características aí desse clima equatorial. Além desse clima equatorial, a gente também encontra algumas pequenas partes de clima aí tropical, continental, tá? Porque a gente tem aquelas ramificações aí do tropical. Então tem algumas partes aí dessa região norte que ainda vai pegar esse clima aí, o clima tropical continental, ou seja, é a região mais chuvosa do nosso país, região norte. Isso em termos de clima. Vegetação dessa região aí, meus amores. A gente vai ter aí um destaque, né, gigantesco. Se você falar qual é a vegetação da região norte, todo mundo vai pensar em floresta amazônica. Isso aí de uma forma natural, né? Se pensasse diferente, tinha problema aí. Então, nessa região aí, a região norte, a floresta amazônica, ela vai ser, né, o grande destaque aí de bioma. Então, é um bioma equatorial com a diversidade aí gigantesca. Um dos maiores biomas do mundo, tá? E que fica a grande parte dela fica no território brasileiro, na porção norte. Então, professora, a gente já vai entendendo aí algumas características. Se a gente tem essa vegetação cobrindo aí boa parte da região norte, vai faltar espaço para as pessoas ocuparem, né? Então, as pessoas elas vão ter uma dificuldade aí para poder ocupar esses espaços. Então, já dá uma característica para a questão da população. Mas segura aí que a gente está falando ainda de vegetação, ok? Então, a intensidade aqui de chuvas, que eu já comentei aqui quando eu falei do clima, né? Aquela região que chove praticamente todos os dias, vai dar essa grande biodiversidade que marca essa região, essa floresta, né? Que cobre a região norte do nosso país, uma região riquíssima. Então, é a maior floresta aí, né? Quente, equatorial do mundo, tá? E por isso a gente também tem aí a maior biodiversidade terrestre que a gente vai ter aí no nosso planeta Terra, no nosso território brasileiro. E que a gente precisa fazer, né? Sempre esse lembrete, uma importância, né? Mundial aí que precisa ser preservada. Isso na nossa região norte, em termos de clima e vegetação. Seguindo aqui falando dessa bela região, nós vamos falar agora do relevo e hidrografia. Então, vamos lá primeiro falar do relevo. Então, nessa região, o relevo, né, na maior parte aí, vai apresentar aqui altitudes, né, baixas. Então, a gente vai ter a questão das altitudes aqui sendo baixa. Isso corresponde ao que, professora? Quer dizer que a gente tem o quê? Depressões, na sua maioria, e também planícies. A gente já entende isso porque a gente sabe que a hidrografia dela é rica, assim como a biodiversidade. Então, se a gente tem muita água, muitos rios, a gente tem aí uma grande quantidade de planícies. Então, a gente já pode fazer essa associação que é correta, tá? E que eu espero que vocês já consigam fazer. Nessa área há também a incidência de alguns planaltos, principalmente na parte que a gente vai fazer assim, né, de divisão do território, principalmente com o território aí dos países, né, das Guianas e Suriname também, tá bom? Então, há essas três formas aí de relevo nessa região norte do nosso país. Seguindo aqui na questão da hidrografia, né, aqui a gente vai ter uma grande quantidade de bacias hidrográficas, turminha. As que vão se destacar nessa região aqui vai ser a bacia amazônica, lógico e evidentemente, e também a do Tocantins-Araguaia, tá, minha gente? Ou seja, são duas bacias com volume de água gigantescas, que se classificam aqui, né, com a primeira e a segunda maior bacia do nosso país, tá? E a primeira, né, inclusive aqui a do Rio Amazonas, colocando aqui, inclusive,
como sendo, né, esse maior rio aí do mundo, tá bom? Então, a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, o que eu queria que vocês observassem aqui? Essa primeira, que é qual? A do rio, né? A bacia aí, né, que vai ter aí como rio principal, o rio Amazonas, ela vai corresponder a 45% do território brasileiro. Então, vocês vão perceber, né, lógico e evidentemente, aí a grande quantidade, o grande volume de água. E o que é que vai marcar? Não é só que tem muita água, né? Não é só muito volume de água, é extensão também. Então, são bacias hidrográficas que têm aí uma extensão, um tamanho muito grande e também um volume de água também, tá bom, turminha? Então, o rio, né, que dá o nome a essa bacia, é o rio aí Amazonas, o maior do mundo. A segunda bacia que a Pro comentou aí vai ser a do Tocantins-Araguaia, que vai banhar aí, né, 2 estados dessa região norte, que vai ser o Tocantins, né, e o Pará, e vai ser a segunda maior bacia hidrográfica do país. As duas maiores na região norte, ou seja, além de biodiversidade, é rica também na questão aqui, né, da hidrografia. Então, trabalhando população e economia. Vamos começar aqui falando sobre a questão da população, tá certo? Então, a região possui uma demografia baixa, tá? Ou seja, corresponde apenas aí a 8% do povo brasileiro. Gente, o que a gente precisa observar aqui, que nessa região a gente vai ter a maior densidade demográfica do país. Significa o seguinte, que aqui a gente vai ter, né, a maior extensão, né, como a Pro já colocou em termos aí territorial, mas a gente não vai ter a quantidade de pessoas aí ocupando essa região, né, de uma forma aí, né, mais distribuída. Então, vamos colocar assim de maneira mais clara para vocês. Isso por quê? Porque a Pro já citou anteriormente, por conta aí da ser aí coberto, né, na sua grande maioria, pela floresta amazônica. Tá, minha gente? Então, isso vai dar essa baixa densidade demográfica, o que vai marcar aí essa população da região norte. Outro ponto que marca essa população aí é que na maioria, né, a gente tem aí uma grande quantidade vivendo as margens aí dos rios. Então, os rios, eles realmente servem aí como fonte, não só, né, de abastecimento, mas de transporte, né, facilitam a questão da moradia também da população dessa região aí. Outro ponto que a Pro queria colocar era a grande, né, contribuição cultural que essa população aí da região norte tem, tá certo? Então é uma cultura muito rica e diversificada, assim como os outros pontos e aspectos que a gente já estudou. Não é isso, turminha? Então, a economia, né, o nosso último ponto de comentário aí sobre essa região, tá? Vai ser a questão econômica. Então, nesse quesito aí, turminha, a gente vai ter aqui como base o extrativismo mineral, ou seja, a exploração de minérios. Como a gente já estudou esse processo aí, né, do extrativismo, então vocês vão lembrar aqui, né, de grandes, como eu posso dizer, de grandes pontos de exploração nessa região, tá? Como a gente já visualizou em outros momentos. Além do extrativismo mineral, a gente tem também o vegetal, lógico, evidentemente, a partir da madeira, né, que a gente sempre vê aí nos noticiários essa questão dessa exploração feita aí de forma legal e também a grande maioria de forma ilegal, né? Agropecuária e também a questão da indústria, que a gente não pode esquecer aqui, né, do complexo industrial de Manaus, que é um, né, dos maiores do nosso país, até hoje. Então, essa região, para vocês perceberem, também é diversificada na questão aqui econômica. A gente tem a base do extrativismo, tem a base do setor primário, lógico, evidentemente, mas não abre mão aqui do setor, né, secundário, tendo também uma zona, né, essa zona franca aqui de Manaus, como um ponto, né, de aquecimento do processo industrial brasileiro, tá? Não só dessa região, mas de outras regiões também. E a gente fica pensando sempre que o povo, né, da região norte não tem acesso a essas questões tecnológicas, essa questão aí da indústria. E pelo contrário, tá? Um dos maiores polos aqui do nosso país está nessa região aí, tá bom, turminha? Então, justamente colocando aí
esses pontos na economia também. Nos últimos anos, tá? Houve aí uma questão de avanços consideráveis nessas áreas aí, tá? Inclusive, colocando aqui, né, principalmente no Amazonas, Pará e Rondônia, essa questão aqui, né, do extrativismo ilegal, que a Pro citou anteriormente, tá? Esse extrativismo, tanto na questão mineral quanto vegetal. Então, esses 3 estados aqui, prioritariamente, tá? Porque todos os estados têm essa deficiência, mas prioritariamente esses, né, passam e sofrem com essa questão aí, né, de devastação por conta desse extrativismo feito de uma maneira ilegal. Se é ilegal, não se tem tanto cuidado, não é obrigado a se ter tanto cuidado como se fosse feito aí de uma forma legal, que precisaria de estudos, né, e de comprovação que não tivesse danos. Seguindo aí, meus amores, a Pro trouxe algumas imagens, né, imagens aí para poder mostrar a beleza dessa região que a gente acabou de apresentar, a região norte do nosso Brasil. Ok? Então, espero que vocês tenham aí, né, pegado aqui alguns pontos. Seguindo, eu falei que a gente ia trabalhar 2 regiões hoje. Seguindo, nós vamos falar dessa daqui, ó, tá? Que região é essa? Então, vocês têm que dizer aí pra mim, tá? Já não pode mais errar. O 7º ano já não pode mais não saber que região é essa. Então, nós vamos falar da região centro-oeste, tá bom? Essa regiãozinha aqui que ela é muito importante. Por quê, turminha? Porque ela vai ser a única região, tá? Das 5 regiões brasileiras que vai ter contato com todas as outras regiões. Então, tem contato com a região norte, nordeste, sudeste e sul. Tá, meus amores? Então, essa região ela vai ser o ponto aí de ligação. A única que tem contato com todas as outras. Os estados que fazem aí, né, parte dessa região vai ser Mato Grosso, com sua capital aí Cuiabá, tá, meus amores? Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né? E Goiás, que vai ter Goiânia aí como sua capital. Lembrando também que a gente tem esse território, tá? No meiozinho aqui, nessa ponto extremo aqui de Goiás, que vai ser o Distrito Federal, né? E essa cidade ela foi construída para ser a nossa capital, né? A nova capital do Brasil, tá certo? Então aqui nós estamos aqui apresentando a região aí, né? Centro-Oeste, tá bom, meus amores? Então vamos seguindo aqui falar um pouquinho de clima e vegetação dessa região. Já observamos que é bem diversificado, né? De uma beleza aí bem particular. Por quê, meus amores? Quando a gente fala aqui, né? Essa questão da vegetação, com essa beleza, né? Com essa particularidade. Justamente porque a gente tem aqui, ó, o Pantanal, o Cerrado, tá? E também ainda os resquícios da floresta amazônica. Olha que região rica. Pantanal, né? Essa floresta alagada, belíssima. O Cerrado, com suas particularidades, e ainda resquícios da floresta amazônica. Olha que beleza. Aí a gente vai focar aqui um pouquinho, né, no clima. Então, por não ter saída para o mar, né, o clima em quase toda essa região aqui, na região centro-oeste, é o tropical continental. Então, a gente já até marcou as características desse clima aí, tá? Então, é aquele clima que tem as 2 estações, né, bem definidas, só que, né, com essa questão aí da chuva, né, em alguns pontos, né, sendo mais escassa, e também o ar bastante seco, por não ter umidade aí que vem do mar, ok? Entretanto, a gente pode encontrar, além da predominância aí do clima continental, a gente vai ter também o clima equatorial, como eu falei para vocês, subtropical e também o tropical de altitude, por conta aí do relevo que a gente vai ver daqui a pouquinho. E, como eu falei para vocês, a questão da vegetação é diversificadíssima, né? Com essas paisagens aí belíssimas. A vegetação, o predomínio aí das 3 vegetações que a Pro citou anteriormente. Cerrado, Pantanal e ainda uma parte da floresta amazônica. Isso vai ser os 3 biomas que vão concentrar em termos de vegetação nessa região. O que dá, né, grandes pontos aí, tá? De diferenças e belezas
particulares aí em cada localzinho aí dessa região centro-oeste. Seguindo aí, nós vamos focar no relevo e hidrografia. Quando a Pro falar na questão de relevo, na região centro-oeste, nós vamos encontrar tanto planaltos quanto depressões e planícies. Na sua maioria, nós vamos ter aqui a predominância de planaltos e planícies. Diferente do que a gente encontra na região norte, que a gente tem as depressões e as planícies. Aqui a gente vai ter planaltos e planícies, como sendo os grandes pontos que vão marcar essa região. Quando a gente fala na questão aqui de hidrografia, tá? Devido ao relevo, né, e dessa localização que essa região tem, nasce aqui nessa região importantes rios que vão alimentar, inclusive, outras bacias de outras regiões do nosso Brasil, ok? Principalmente na região sul, na região norte, vai ter essa dependência, inclusive, com esses rios que tem nascente na região centro-oeste. O centro-oeste possui aqui, né, 3 áreas, né, 3 bacias, que a gente pode colocar aqui como primordial. A do Tocantins, Araguaia, que a gente falou, né, sua nascente, tá, tem origem aqui. A do Paraguai e a Amazônica. Então, ou seja, tem uma ligação muito forte também com a questão aí hidrográfica da região norte. A gente percebe que tem uma ligação por conta dessas nascentes desses rios, ok? Então, isso dá também uma questão aí riquíssima em hidrografia por conta dessa ligação com essa região norte. Seguindo aí, a gente tem também a questão da população e economia, tá? Como assim, população e economia? Vamos dar uma observada nos pontos que vão marcar essas duas categorias aí, né, dessas regiões brasileiras. Primeiro, a gente precisa observar que o povoamento dessa região foi tardio. Por quê? Justamente por conta de se começar pelo litoral, que a Pro sempre fala para vocês. E aí, as regiões norte e centro-oeste, elas demoraram mais para ter essa leva de população chegando aí, tá? Por conta do acesso mesmo. E aí faz essa região uma das menos povoadas aí do país, junto com a região norte, que a gente acabou de trabalhar, ok? Então, aqui a gente vai ter pouco mais de 16 milhões, tá, de habitantes. Também corresponde a 8% da população aqui. E atualmente é a região, né, menos populosa do Brasil. Quando eu falo populosa, realmente a gente está falando de população, de número total de habitantes. Tá bom, minha gente? Diferente quando eu falei a menos, né, povoada. Menos povoada, que seria a região norte, quando eu trabalhei lá, não foi? Então, a menos povoada significa que é aquela que tem a menor densidade, né, por quilômetro quadrado. Diferente da populosa aqui, que é em números total. Então, característica da população aí, colocada para vocês. A Pro queria falar, né, precisa falar também da questão da economia. A economia é um dos pontos marcantes, forte dessa região. Quando a gente fala na região norte, a gente vai pensar na questão natural. Aqui, na região centro-oeste, a gente vai pensar na questão econômica. Então, a economia ela vai ter como base a agricultura, pecuária, ou seja, o setor primário aí, né, de uma forma mais gritante, e também a questão do extrativismo e da indústria. Mas o que eu quero que vocês observem aqui é a indústria em bem menor escala, tá? Do que a gente vai ter nas outras regiões do nosso país, focando muito na questão da pecuária e da agricultura, que são os pontos fortes. Aqui a gente vai ter as grandes produções, tá, agropecuárias do nosso país, os grandes polos de exportação de soja, de milho, tá, que o nosso país tem hoje, estão localizados aqui nessa região, ok? Então, na produção agrícola, a região é a maior produtora de soja do nosso país, a segunda maior produtora de arroz e a terceira maior produtora de milho. Ou seja, o setor agropecuário vai marcar demais essa região. Além disso, nós vamos ter aqui, né, o que eu falei para você da construção da nossa capital federal, né, que marcou aí, né, e colocou no cenário nacional essa região que até pouco tempo antes dessa construção ficava um pouquinho aí esquecida, apagada. Então essa construção também deu um gás, né, e reavivou essa região aí, também se tornou, né, o centro aí, os olhares voltados para ela também.
Ok, meus amores? Então a gente trabalhou hoje região norte e região centro-oeste do nosso país. Espero, sinceramente, que vocês tenham aí conseguido pegar os pontos principais, né? Aproveitem esse material, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.